claque. Fala, galera! Então, continuando aqui a nossa brincadeira, se liga só nessa questão típica da FGV. Veja aqui, ó. Lula recupera taxa de aprovação com apoio dos pobres. E aí veja que aqui tem uma imagem e é interessante essa parte, por quê? Porque a gente tem uma linguagem mista. A linguagem mista é a mistura da linguagem verbal com a não verbal. A linguagem verbal é aquela que apresenta a palavra, seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal é aquela que não tem a palavra. Então vai ter o quê? Vai ter um gesto, uma imagem, uma expressão. Então quando a gente mistura, é um exemplo clássico de linguagem mista. Mas, ó, na linguagem mista não tem essa de uma ser mais importante que a outra. Ah, a verbal é mais importante que a não verbal, ou a não verbal é mais importante que a verbal. Não, as duas são significativas da mesma forma, e nem importa quem aparece mais. Eu posso ter 99 palavras e uma única imagem, essa única imagem é tão relevante quanto 99 palavras e vice-versa. Agora, aqui é interessante porque a gente tem uma imagem com a loja de eletrônicos usados, teoricamente, a imagem do ex-presidente Lula aqui discursando e duas senhoras diante desta loja que, teoricamente, são as pessoas pobres. E por que eu digo que elas são pobres e não ricas? Pela vestimenta, pelo carrinho de compra da minha mãe aqui, pelo saco de compras carregando. Se elas fossem ricas, madames da sociedade, elas não iriam a pé ao mercado. Alguém iria para elas, não é verdade? E o ambiente aqui é meio degradado, homens aqui mal encarados, tem, poxa, lixo e cachorro na porta da loja e uma fala que teoricamente é dessas senhoras. É sempre assim, qualquer droga que acontece, botam a culpa na gente, ou seja, elas não concordam com esse título aqui. Mas a questão nem fala sobre a interpretação, fala sobre gramática, na verdade, sobre análise sintática. No título da charge, a expressão dos pobres exerce a função sintática de... Turma, olha a esperteza do cara. Todos os termos aqui apresentados têm ou podem ter preposição. Vamos lá, adjunta adnominal pode ser que não tenha preposição, mas pode ser que tenha. Complemento nominal sempre tem preposição. Objeto indireto sempre tem preposição. Agente da passiva sempre tem preposição, só que são duas. Ou é a preposição por ou é a preposição de. Agora, e o objeto direto preposicionado? Ora, se ele é preposicionado é porque tem preposição. Então, como é que eu vou fazer agora? Ora, eu vou ver a quem o camarada está ligado, morfologicamente, para aí sim classificá-lo sintaticamente. Então, veja que aqui no título, a expressão dos pobres, ela está ligada à palavra apoio. E é verbo? Não, não é verbo. Não é verbo. Mas se fez você pensar em verbo, já facilitou a classificação. Porque apoio aqui é o ato de apoiar. Então, nós estamos diante de um substantivo abstrato. Então, é nome. E aí, se é nome, pode ser tanto um complemento nominal quanto um adjunto adnominal, ainda mais sendo um substantivo abstrato. Pois quando eu tenho um termo ligado a um substantivo abstrato, eu não tenho como classificar de cara, ainda mais aqui por indicar ação, pois se tem ação, tem alguém que pratica e tem alguém que sofre essa ação. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar ao termo destacado para ver se ele está praticando a ação ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando a ação, ele será um termo agente, portanto, adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente, portanto, complemento nominal. Então, veja aqui, ó, são os pobres que praticam a ação de apoiar ou eles sofrem a ação de serem apoiados? Pensa comigo. É o Lula que apoia o pobre ou o pobre que apoia o Lula? Ora, é o pobre que apoia o Lula. Então, é agente, portanto, eles são adjuntos adnominais. Aliás, este termo é um adjunto adnominal. Então, aqui, gabarito, letra A. Vamos para a próxima. O termo em destaque em é crescente o número de pessoas que querem saber como investir na moeda digital, se Bitcoin é seguro e se é um bom investimento. Não exerce a mesma função do termo em destaque na alternativa. E é o seguinte, eu sempre faço essa crítica sobre o vocábulo função. O avaliador, quando cria uma questão assim, ele deveria ser mais específico. É uma função morfológica, é uma função semântica, é uma função sintática, só que aqui é óbvio que é uma função morfológica.
E eu percebo que é uma função morfológica pelas alternativas. E aí, quando a gente olha para essa estrutura aqui, ó, do enunciado, a gente percebe que este aqui está fazendo referência a um termo anterior. Pois quem é que quer saber como investir? As pessoas. Então, aqui é um pronome relativo. E se é um pronome relativo e a questão quer a que não exerce a mesma função, provavelmente a gente vai acabar marcando o quê? Uma conjunção integrante. Porque normalmente o que na nossa prova ou é pronome relativo ou é conjunção integrante. É óbvio que você já domina e já sabe para que serve cada um destes camaradinhas aqui, ó. A gente sabe que o pronome relativo, além de fazer referência a um termo anterior, ele encabeça qual tipo de oração? A oração subordinada adjetiva, que pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva quando não vem isolada pela vírgula e explicativa quando vem isolada pela vírgula. Já a conjunção integrante, ela faz o quê? Ela integra a oração subordinada substantiva à oração principal. Você já sabe. Agora, como identificar? Ora, o pronome relativo obrigatoriamente faz referência a termo anterior. E nos macetinhos, eu já disse para vocês num outro momento, a gente identifica o que? Pronome relativo substituindo por o qual ou a qual. Agora, eu particularmente não gosto, e já devo até ter contado essa história para vocês. Eu dei aula por mais de 10 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu trabalhei, acho que com crianças, eu já trabalhava com crianças antes de trabalhar na Prefeitura. Então, assim, muitos anos mesmo. E, obviamente, não funciona essa dinâmica para criança. Se você pegar um menino de 10, 11 anos e falar assim, ó, filho, eu vou te dar 50 frases, você vai substituir o que por o qual a qual quando for possível. Só dá para fazer em 10, das 50. Só que ele vai fazer nas 50, é uma parada inacreditável. Então, se não funciona para ele, caramba, não funciona para quem tem dificuldade ou para quem está há 10, 15 anos sem estudar a língua portuguesa. Aí tem gente que fala até assim para mim, ah, mas para mim funciona. É que bom, para você funciona, mas para um monte de gente não funciona. Agora, tem um macete que é muito bacana, que é para identificar a conjunção integrante. Aí você vai falar, ué, mas se é para identificar a conjunção integrante, como é que eu vou desenvolver o pronome relativo? Porque se o macete da conjunção integrante funcionar, significa que é conjunção integrante. Se não funcionar, olha que maravilha, significa que é pronome relativo. Basicamente é assim. Então se liga só, essa conjunção integrante tem um macetinho de nós substituirmos pela palavra isso. Pois quando a gente consegue substituir pela palavra isso, a palavra isso, ao contrário, me mostra tudo que tem ali. Porque esse O é um O de oração, o S é um S de subordinada, o outro S é um S de substantiva, e o I ali, ó, é um I de conjunção integrante. Então vamos lá, vamos em busca. Vamos descobrir qual é o gabarito. Letra A Banco Mundial que aceita depósitos em Bitcoin. Quem é que aceita? Ora, o Banco Mundial, faz referência ao termo anterior. E não daria para dizer a Banco Mundial isso. Viu como é que fica estranho? Vamos para a letra B. E não faltam casos de pessoas que enriqueceram com Bitcoin. Quem foi que enriqueceu com Bitcoin? Ora, as pessoas, pronome relativo. Letra C. A grande diferença é que ela não existe fisicamente. Opa! Este aqui não está fazendo referência a um termo anterior. E dá para eu dizer a grande diferença é isso. Se eu consigo pegar toda a oração da qual o que faz parte e consigo, ó, aqui, ó, trocar pela palavra isso, significa que nós temos uma oração subordinada, substantiva, encabeçada por quem? Pela conjunção integrante. É o nosso gabarito. Agora, que tipo de oração subordinada, substantiva nós temos aqui? Ela exerce uma função sintática. Veja que na oração principal, a gente tem o ezinho, que é um verbo de ligação. E quem é o sujeito? É essa estrutura aqui, ó, a grande diferença. O que está faltando, então? O predicativo, pois toda vez que tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada substantiva predicativa. E aí, veja que nas outras, a gente tem mais uma vez o pronome relativo. Então, olha a letra D.
Ele foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que já ultrapassou os 40 anos. Esse aqui faz referência a Satoshi Nakamoto, é pronome relativo. E na letra E, os alunos que repetem o conteúdo absorvem mais a matéria. Quem é que repete o conteúdo? Os alunos, então pronome relativo. Vamos para a próxima. As pessoas não, né? As palavras destacadas em os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades endônicas pertencem respectivamente a quais classes de palavras? Veja só, vira e mexe, a FGV cobra uma questão de classificação de palavras, classificação gramatical. Mas veja como não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira aqui apresenta o os, que pode assumir diversas funções. Não é só artigo, pode ser pronome demonstrativo, pode ser pronome oblíquo. Só que aqui não tem como a gente pensar em outra possibilidade, porque a opção só apresentou artigo. Artigo definido e artigo indefinido. Poxa, aí facilitou a nossa vida, porque o artigo indefinido se apresenta estruturalmente assim, ó, uma, uns, umas. Semanticamente, o artigo indefinido mostra um elemento desconhecido no universo do texto. Já o artigo definido, estruturalmente, se apresenta assim, ó, o, a, os, as. E semanticamente mostra que é um elemento conhecido dentro do universo do texto. Então, caramba, aqui eu já sei que é um artigo definido. Então, vamos lá. Com isso, eu elimino a A, elimino a D e fico, por enquanto, entre a B, a C e a E. E aí tem muita gente que vai achar que tem que eliminar a letra E, porque em todas as outras opções apareceu a opção pronome. E na letra E apareceu a opção conjunção. Ele pensa, então é pronome. Só que aqui, ó, quando você vê, os resultados mostraram que pessoas... Este que está fazendo referência a algum termo anterior para ser um pronome relativo, por um acaso? Não. E aí dá ou não dá para eu dizer, os resultados mostraram isso? Dá. Então este que aqui é uma conjunção integrante. E hedônica, gente, tem a ver com prazerosas. Veja que da mesma forma que sozinhas está qualificando o vocábulo práticas, hedônicas está qualificando o vocábulo atividades. Portanto, é um adjetivo. Com isso, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Em dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de Último Tango em Paris e Texas. A oração destacada expressa. Turma, o que eu vou apresentar aqui para vocês é algo fixo, tá? Veja que essa estrutura aqui, ela nos apresenta um A, que é uma preposição, um O, que é um artigo, e um verbo, que é um verbo no infinitivo. Veja as iniciais destas palavras. P, A e I. Forma a palavra pai. Eu vou falar um negócio para vocês, eu nunca tinha pensado nisso até outro dia. Por que eu vou falar agora da palavra pai? Porque preposição mais artigo mais infinitivo, aliás, a preposição a mais o artigo o, tem que ser especificamente assim, mais um verbo no infinitivo, trazem a ideia de tempo. E nessa vida, ó, a gente quer passar mais tempo com quem? Com o nosso pai. Cara, eu nunca tinha pensado nisso até que eu percebi as iniciais. Eu falei, olha que macete bacana. Claro, é só um devaneio aqui da minha vida, né? Passou na minha cabeça, mas talvez tenha passado na cabeça também de um professor mais antigo. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum professor falar isso. Pode ter sido até uma loucura minha. Mas, cara, é sempre assim. A preposição ou artigo mais verbo no infinitivo vai trazer a ideia de tempo. Inclusive, eu vou classificar essa oração aqui para você. O nome é enorme e é assustador. Se liga só. Nós temos aqui uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo.
Por que ela é reduzida? Ora, porque ela não foi conjugada, porque ela apareceu numa das formas nominais do verbo. E aí nós temos 3 formas nominais do verbo: gerúndio com aquela terminação em NDO, particípio com aquela terminação em ado e ido e infinitivo com essa terminação aqui, ó, no Rzinho. Então, por isso, o gabarito dessa questão é a letra D de dromedário. Vamos para a próxima. A pesquisadora Michelle Carr, que estuda sonhos na Universidade de Montreal, explica que existem 2 teorias dominantes. O excerto em destaque exerce a função de oração subordinada, e aí vamos lá. Veja que aqui o camarada colocou apenas 2 opções, ou substantiva ou adjetiva. Isso já mostra que em concurso o normal é a confusão entre conjunção integrante e pronome relativo. Então, se você consegue diferenciar um do outro, nossa, você já está passos largos na frente de muitos candidatos. E veja que aqui não é uma conjunção integrante. Eu não consigo, por exemplo, pegar toda a oração que está destacada e simplesmente substituir pela palavra isso. Ia ficar estranho, não faria sentido. Ó, a pesquisadora Michelle Carr, isso explica que existem... Veja, fica muito fora do padrão, fica muito fora de um contexto lógico. Então, eu já percebi que não é conjunção integrante. E se a gente olhar a essência do pronome relativo, a gente percebe que não precisa nem de macete. Veja aqui comigo, ó. Quem é que estuda sonhos na Universidade de Montreal? Ora, a pesquisadora Michelle Carr. Então, este que é notoriamente um pronome relativo. E quando a gente tem um pronome relativo encabeçando uma oração, que tipo de oração a gente tem? Ora, a gente tem uma oração subordinada adjetiva. E quando a gente tem uma oração subordinada adjetiva, sabemos das duas uma, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Aqui cabe salientar que a gente vai perceber a diferença entre restrição e explicação através da pontuação. Quando não tem vírgula, ela é restritiva. E quando fica isolada pela vírgula, ela é explicativa. Mas devemos falar outra coisa que é mega importante. A vírgula que aparece na explicativa e que não aparece na restritiva, ela não tem aspecto sintático, ela tem aspecto semântico. Isso significa que a oração subordinada adjetiva, seja ela restritiva ou explicativa, vai ter sempre a mesma função sintática, vai ser sempre um adjunto adnominal. E aí, quando ela é restritiva, significa que ela está restringindo, limitando, especificando. Quando ela é explicativa, significa que ela está explicando, que ela está generalizando. Então, veja aqui, ó. Veja, a pesquisadora Michelle Carr, que estuda sonhos na Universidade de Montreal, está entre vírgulas. Então, se está entre vírgulas, significa que ela é explicativa. Gabarito, letra B de bola. Agora, e se o camarada destacasse essa oração subordinada adjetiva explicativa e falasse para a gente que é aposto? Será que alguém ia cair nessa? Talvez, porque muitos candidatos veem uma estrutura entre vírgulas e já acham que é um aposto explicativo. Mas eu já falei muito para vocês na turma de teoria. Aposto é função própria de substantivo. Tanto que tem a oração subordinada substantiva apositiva. Quando é a oração subordinada adjetiva, tem que ter uma função própria de adjetivo. E adjetivo não pode ser aposto. Então, se é uma função própria de adjetivo, e a gente já define o tempo todo que a oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal, é óbvio que aqui essa oração sintaticamente corresponde a um adjunto adnominal. Corresponde sintaticamente a um adjunto adnominal. Agora, você tem que ter noção também de uma outra coisa. A oração como um todo é adjunto adnominal, porque a oração como um todo está na posição de um adjetivo. Agora, este que aqui, que é o pronome relativo, veja que ele não é um pronome que acompanha um substantivo. Ele é um pronome que substitui o substantivo. A primeira análise que a gente faz de um pronome relativo é que ele é um pronome substantivo. Então, se ele é um pronome substantivo, ele vai exercer as funções próprias de um substantivo.
Significa que ele pode ser sujeito sintaticamente, ele pode ser objeto direto sintaticamente, ele pode ser objeto indireto sintaticamente, e aí eu vou ter que ver qual é a função que ele exerce dentro da oração da qual ele faz parte. Então, olha só que interessante aqui. A oração subordinada adjetiva aqui, ó, deixa-me colocar, ela vai ser sintaticamente um adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? Toda a oração que está destacada com o sublinhado. Agora, e o que pronome relativo? Qual vai ser a função sintática? Vamos ver. Quem é que estuda sonhos na Universidade de Montreal? Não é a pesquisadora Michelle Carr? É como se a expressão a pesquisadora Michelle Carr estivesse no lugar do quê? E aí ia ficar a pesquisadora Michelle Carr estuda sonhos na Universidade de Montreal. E aí, com isso, iria assumir a função sintática de sujeito. De sujeito, tá? Inclusive, é interessante salientar que essa estrutura aqui como sujeito teria núcleo o vocábulo pesquisadora e que o nome Michelle Carr seria o que a gente chama de aposto nominativo ou especificativo. Questão muito boa para a gente abordar alguns conceitos. Vamos para a próxima. Olha essa daqui que interessante. Na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil. O verbo flexionado nos mesmos modo e tempo que o grifado acima encontra-se em. Turma, representar é um verbo de primeira conjugação. E aí veja que apareceu o vá para indicar que aqui a gente tem um pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu tenho que procurar por esse camaradinho aqui, mas eu vou ensinar um bizu bacana para vocês, porque esse cara cai muito em prova. E como é que eu identifico um pretérito imperfeito do indicativo pelas desinências? Vamos descobrir aqui agora. Você talvez já saiba, se não sabe, vai descobrir agora, e se já sabe, vamos apenas massificar. Por que esse camarada cai muito? Vamos lá. Primeiro, ele é um tempo verbal no passado, que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo. Designado por alguns autores como o famoso passado inacabado. Pode ser que apareça um dia assim na tua prova. Agora, além disso, ele trabalha com verbos regulares e verbos irregulares. E ele vai apresentar para nós 5 situações possíveis. 3 situações para verbos regulares e outras 2 situações para verbos irregulares. Então vejamos bem aqui, ó. Nós temos 5 situações. As 3 primeiras para verbos regulares e nós vamos aqui observar a questão da conjugação. Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, o que são, respectivamente, verbos terminados em AR, ER e IR. Só que aí nós temos uma quarta situação que não tem nada a ver com quarta conjugação, até porque não temos quarta conjugação na língua portuguesa. E uma quinta situação para o verbo mais irregular de todos. Então vamos lá, a quarta situação é para verbos irregulares. Verbos por, ter e vir. Repare, inclusive, que os verbos por e ter são considerados verbos de segunda conjugação, só que eles são verbos irregulares. E o verbo vir é um verbo considerado de terceira conjugação, só que ele é um verbo irregular. E aí vai uma dica interessante para você, cara. Quando você pega estes verbos que são primitivos, eles nos auxiliam com os verbos derivados. E tem vários verbos derivados destes aqui, como compor, propor, manter, entreter, provir, intervir e por aí vai. É uma lista grande, mas você precisa dominar só esses 3. Então a dica que eu te dou é, dá uma olhada na gramática ou então um site, coloca no Google um site de conjugação verbal e pega só esses 3 verbos. Dominou esses 3 verbos, você vai acabar automaticamente dominando os derivados deles. Olha só um exemplo interessante. O camarada coloca assim, ó, se ele mantesse a calma, tudo daria certo. Eu sei
que para alguns de vocês, na hora que eu coloquei aqui o manter-se, doeu até os ouvidos. Mas para outros passou batido. E o cara vai acabar colocando como certo. Mas pensa, o verbo manter deriva do verbo ter. E de alguma forma você colocaria se ele tesse calma? Claro que não, você colocaria se ele tivesse calma. Então com o verbo manter não vai ser diferente. O certo seria se ele mantivesse a calma, tudo daria certo. Então tá vendo? Dominei o primitivo, dominei o derivado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então você sabe muito bem que as desinências que vão aparecer aqui serão estas, ó. Para os verbos de primeira conjugação, eu nem coloquei o último aqui, ó. O último é o verbo ser, que é o verbo mais derivado, mais irregular de todos. Então vamos lá, para a primeira conjugação vai ser a desinência vá. Então, ó, cantar, cantava, representar, representava, jogar, jogava. Para verbos de segunda conjugação vai ser o ia. Então, ó, correr, corria, vender, vendia. Para verbos de terceira também vai ser o ia, como partir, sorrir e por aí vai. Olha uma frase que já caiu em prova. Jesus partia o pão entre seus discípulos. Jesus fez isso só uma vez? Não, era um hábito, era uma rotina. Agora, e os verbos por, ter e vir? Vão ter a desinência NHA. Então, como é que funciona na prática? Vir, vinha, por, punha, ter, tinha. Mas na hora bate a dúvida, a gente coloca, eu botava, e está resolvido, né? Mas é vir, vinha, ter, tinha e por, punha. E os derivados também, compor, compunha, provir, provinha, manter, mantinha e por aí vai. Agora, e o verbo ser? Vai ter a desinência era. Isso significa que ao encontrarmos um pretérito imperfeito indicativo, como está aqui, ó, com a desinência vá, dentre as opções a gente vai procurar as outras desinências correspondentes a esta estrutura. Vá, ia, NHA e era. Então vamos lá. Letra A. A temática amazônica se impõe. Aqui a gente tem um presente. Letra B. Escreveria sobre Paraty ou Pequim certamente. E tem o ia, não é o ia aqui é o uria. E aqui nós estamos diante de um futuro do pretérito. É um verbo que indica uma possibilidade. Letra C. E teve. Teve é um pretérito perfeito. O famoso passado acabado. Letra D. Mas conheço. Conheço é presente. E olha a letra E. Quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses. Então, gabarita aqui, letra E. Próxima. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Creio que você já conheça bem as regras de acentuação, já domine o que é uma proparoxítona, paroxítona, oxítona, o que é o hiato. Se ainda não domina, vá para a aula de acentuação gráfica para reforçar esses conceitos. E veja como essa questão aqui vai ser muito tranquila, ó. Letra A, órfão. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo. Ou então, você pode pensar paroxítona terminada em an ou ão, ela sempre é acentuada. A palavra táxi é uma paroxítona terminada em i, é acentuada. Balaústre é acentuada pela regra do hiato, balaústre. E qual é a regra do hiato? I ou U isolados na posição de segunda vogal ou acompanhados da letra S. Parabéns, oxítona terminada em ens. Alguém, oxítona terminada em em. Também, oxítona terminada em em. Tátil, paroxítona terminada em L. Âmago, regra da proparoxítona. Córtex, paroxítona terminada em X. Hífen, paroxítona terminada em N. Cipós, oxítona terminada em OS. Leem, palavra com letra duplicada, desde o novo acordo ortográfico não tem mais acento. Leem, creem, deem, veem, voam, enjoo. Então aqui encontramos o nosso gabarito. Café, oxítona terminada em E. Útil, paroxítona terminada em L. E líder, paroxítona terminada em R. A única palavra que não tem acento é leem. Aqui está o nosso gabaritinho. E para finalizar, uma mensagem bacana aqui atribuída ao Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. É a maior verdade de todas. Só que aí, ó, tem que ter ação. A própria palavra oração, já parou para pensar? A gente pede, mas não é só orar.
tem que ter ação, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí a gente faz a nossa parte até onde a gente pode e depois deixa nas mãos de Deus e tudo com certeza vai dar certo. Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo. Clique like.